Gente, tudo bem? Começando mais uma edição da nossa Web TV, a Band no ar, a informação num clique. Hoje nós temos mais uma vez, como sempre, um convidado muito querido. Não vou nem falar o nome por enquanto, porque antes eu vou pedir para você dar o seu like. Se você não está ainda aí no nosso canal, está esperando o quê? Faça seu comentário. Eu quero uma sugestão aí de assunto, de tema. Eu quero um comentário do que você está achando, o que você quer ver aqui com a gente. Tá bom? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações para ficar ligado aí na nossa Web TV, que tem tanto assunto interessante aí para toda a cadeia produtiva nacional. E quem eu vou entrevistar hoje é o nosso querido Milton Mendes. Ele é o diretor executivo da MKS, é um profissional certificado, é um amigo querido, é um colaborador da Band. E olha, ele é um dos primeiros profissionais certificados. Ele é jovem, tá, gente? Mas ele é a certificação número 7, se eu não estiver errada. Milton, querido, não é isso? É número 7? Tudo bem? Muito obrigada. Isso foi uma sorte pegar esse número. A sorte ficou bem. Eu tenho usado isso como uma propagandazinha para ver se engrandece um pouco o meu papel. Nossa, e olha, número 7, eu queria que você contasse um pouquinho, para começar já contando um pouquinho sobre isso. Como é que estava começando a sua carreira naquela época? Como é que surgiu essa história de certificação? Você era um Pois é. meninão ainda começando? Conta um pouquinho para a gente desse momento. Vamos tentar ser breve. A Bend está com 44 anos. A Sim. minha empresa está com 48. Ou seja, a gente começou um pouquinho antes do que a Bend. Num momento que, olhando para trás agora, foi muito propício, porque os ensaios auditivos estavam ganhando desenvolvimento e surgiu a necessidade, a comunidade sentiu que precisava ter uma associação técnica para reunir, discutir as ideias, a questão de treinamento e assim por diante. E nós logo tivemos a oportunidade, então, de participar da fundação da Bend. Fomos lá, sócios fundadores, entramos desde o início dessa trajetória. E quando começou a necessidade de um programa de certificação, foi mais ou menos também, eu não vou reproduzir bem toda a cronologia agora, quando a MKS, sinto muito, quando a Bend estava Aham. tratando das parcerias com outras organizações congêneres. E uma das parceiras, das colaboradoras com o desenvolvimento da Bend foi a Associação Alemã de Ensaios Auditivos, que ofereceu bolsas de estudos lá. Então, a Bend abriu essa oportunidade para bolsistas brasileiros, eu me candidatei e fui entrevistado pelo Detlef Schultz, na época, que era um dos que estavam na banca selecionadora de quem seriam os candidatos para ir para a Alemanha, e eu fui agraciado com essa possibilidade. Eu passei 2 anos na Alemanha, fazendo vários cursos, conhecendo o sistema de certificação da Bend, e uma das ideias era que, conhecendo a certificação da Alemanha, desculpa, da Sim, DGZT, sim. uma das ideias é que se pudesse colaborar com o desenvolvimento do sistema nacional. Então, eu participei, trouxe lá as experiências, como é que as coisas funcionavam, como é que eram os treinamentos, como é que eram os cursos, as provas e assim por diante. E quando se criou o sistema nacional, surgiu um dilema. Qual é o dilema? Quem é que certifica pessoas nos níveis 1 e 2? E mesmo no nível 3? Um outro nível 3. Bom, mas quem é que vem primeiro, a galinha ou o ovo? Tem que começar esse negócio, né? Não tinha nenhum nível 3 para certificar níveis 1, 2 e 3. Então se partiu para aquela modalidade, o nome internacional isso é o grandfathering, ou do reconhecimento. Então, os primeiros níveis 3 foram reconhecidos por já deterem algum conhecimento. Eu vim da Alemanha com certificação dos 4 métodos básicos, raio-x, ultrassom penetrante, partícula magnética, e pude entrar na primeira leva por reconhecimento e aceitação da certificação que eu tinha na Alemanha. E tive a honra de participar nessa primeira leva, onde o número 1 era o Paulo Leite, o número 2 era o Carlos Camerini. Aí eu não vou saber bem a sequência, Carlos Alay, Hilton Milani e assim por diante. E eu entrei de aprendiz de feiticeiro ali junto com essa turma toda, né? Paula Leite, Então, inclusive, é o nome do nosso prêmio Paula Leite, né? Do ano. exatamente, exatamente. Depois pude privar muitas vezes de conversas muito interessantes. Paula Leite é um orgulho para a Bend ter tido um patrono, pode-se dizer, quase da Bend, como Paulo Leite. E para mim, que tive a oportunidade de conviver com ele, excelente. Eu tenho um livro dele aqui na minha biblioteca, aqui atrás deve estar o livro da Paulo Leite. Paulo Leite em algum lugar aqui, né? Fantástico.
Então foi assim que começou. Em qual técnica, Milton, você começou? Hã? Qual técnica você buscou certificação? Bom, lá na Alemanha, como eu passei o tempo todo, eu vim com as 4 certificações, eu fiz tudo. Eu comecei Todas? com MBA, PM, todas, até um pouco, como era um espaço curto de tempo para fazer tudo, a coisa foi meio aos trancos e barrancos. Eu fiz nível 1 e 2 de LP e PM, daí já fui para um curso básico do nível 3, e daí o exame do curso de nível 3 já permitia fazer o exame de certificação como nível 3 de LP e PM, e aí fez também proteção radiológica, mas não obtive certificação em proteção radiológica. Eu fiz todo o pacote que tinha da Alemanha e saí de lá como nível 3 nas 4 técnicas. Tá? Nas 4 técnicas. Depois E, e nesse momento, você, como você falou, você já tinha a MKS, né? já A tinha MKS MKS. tinha o quê? 4 anos? 4 anos e pouquinho? É, nós fundamos a empresa em 75, a Bend é de 9. 79. É, 9. e eu fui E para a aí você, Alemanha então, em a certi- 83, quer dizer, a Bend tinha 4 anos e já tinha sim. conseguido uma bolsa de estudos no exterior. Quer dizer, a Bend é fantástica nessas articulações e contatos. Assim. E você lembra bem do começo da Bend? Foi rápido? Como é que estava o país na época? Eu acho interessante a gente lembrar esse momento e comparar com os dias de hoje, porque a É, certificação estava começando aqui, né? olha, eu não sei se eu vou conseguir fazer bem essa comparação, porque já aconteceu tantos altos e baixos, tantos solavancos e tantos arrancos nesse período todo, mas a Bend nasceu num momento em que estava também surgindo, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou durante a construção de plataformas, que até foi o que, de certa forma, estimulou, por necessidade da Petrobras, que precisava de ter técnicos de ensaios não destrutivos competentes, a formação de um sistema de certificação. Aliás, o primeiro certificação não foi o sistema nacional, foi o sistema da Petrobras. Tinha um sistema próprio, eles não chamavam de certificação, que eles não certificavam, era de qualificação dos profissionais. Sim. Tá? Isso aí ao redor de 78, 70, bem quando estava surgindo a Bend. Né? Eu me lembro que eu fiz um primeiro curso de ensaios não destrutivos dentro da Petrobras, com o pessoal do Welding Institute, que a Petrobras trouxe de Cambridge para dar cursos, e como nós, MKS, precocemente já tínhamos contato com o Welding Institute, o pessoal do Welding Institute ofereceu, num curso da Petrobras, vagas para a MKS. Um negócio muito maluco. Então, fomos eu, um outro colega da MKS fazer curso, e isso era 78, quando a Petrobras estava querendo fomentar os treinamentos, ela promovendo treinamentos e assim por diante. Então, foi uma das coisas que foi trazido para dentro da Bend, essa necessidade de treinamento. Então, antes do sistema de certificação, começou o sistema de treinamento, mais curso, mais curso, mais curso. Bom, peraí, estamos treinando esse pessoal todo, mas agora temos que certificar esse pessoal. Sim. Mas o sistema de certificação foi um pouco mais demorado, levou tempo. Teve muita discussão, vamos para esse modelo, vamos para aquele modelo, vamos seguir o SNT, TC1A, não, mas SNT TC1A é certificação própria, isso no Brasil com a nossa cultura não vai funcionar, tem que ser independente e por aí vai. Então, e a Bend no início certamente lutava com algumas dificuldades de recursos, né? A própria primeira sede da Bend, que eu não cheguei a conhecer a sede, estou a 1.000 quilômetros de São Paulo, não conhecia a primeira sede, né? Mas sabidamente era acanhada. Isso, os decanos aí relatam que era uma sede acanhada. Mas rapidamente a Bend conseguiu se articular. Eu acho que a capacidade de articulação da Bend, muito louvável o trabalho do João Conte nisso tudo, que iniciou Uhum. como estagiário lá e tal, e depois começou na posição de diretor executivo a agilizar muitas das decisões tomadas a nível de diretoria, com uma capacidade de articulação muito boa. Então, eu acho que o crescimento da Bend foi, depois que achou a vertente, foi muito rápido. Foi muito rápido e foi de sucesso. Claro, depois começou a passar por dificuldades, a Petrobras mudou muito a sua forma de atuar, os recursos já não eram tão fáceis de ser obtidos, mas ainda assim a Bend conseguiu sempre dar um jeito de se manter. Né? Eu acredito que hoje os tempos estejam mais difíceis que já foram. Por outro lado, hoje a Bend é uma estrutura solidificada, consagrada, com modus operandi bastante bem definido. É um case de sucesso, não tem a mínima dúvida.
Mas Sim. independentemente, né, Milton, você falou, teve muito altos e baixos, o país mudou de presidente, mudou a economia mundial vem sacudindo a gente o tempo todo e a gente, enfim, as coisas mudam, a situação elas não permanecem a mesma, mas a certificação profissional, você nunca abriu mão dela, né? Você sempre manteve Não, ela em dia. estou mantendo a todo custo, né? A certificação tem que ser renovada. Eu tinha feito os exames de certificação na Alemanha. Depois, na primeira leva aqui, eu não fiz exames, mas depois, na hora de me certificar, me lembro claramente, eu ia para São Paulo, um código ASME embaixo do braço, todos os volumes, para fazer provas. Aí, no fim de semana, fazer prova de nível 3 de LP, PM, ultrassom. A X nunca abri mão disso. Depois entrou o sistema de pontuação, eu tenho feito a renovação para nível 3 permitido dessa forma, né? E aí sim, a pontuação, mas tu tem que estar ativo como nível 3, senão tu Sim, não consegue os pontos, né? Então, hoje já numa intensidade um pouco menor, mas eu durante alguns anos participei muito dos treinamentos que a BED propiciava, em ultrassom com técnica VG, que é uma técnica primordialmente da Alemanha, e eu conhecia bem, porque tinha feito a certificação lá, o sistema nuclear, trabalhava com esse sistema. O professor Paula Leite veio se aconselhar comigo uma vez, que foi uma honra, sobre a VG, porque ele estava envolvido lá com o submarino nuclear, que era um projeto alemão, e ele era da escola americana, não conhecia a VG. Tem uma apostila aí na Bend que eu escrevi, que ele elogiou muito a minha apostila, me chamou de professor. Eu disse, não, professor é o senhor, para com isso. Então, eu fiquei ficam muito para honrado. sempre na memória essas lembranças, né? O professor Paula Leite. Bom, a Bend também me convidou para participar de um programa de desenvolvimento de ensaios não sutil para a América Latina e Caribe, no âmbito do projeto da ONU, né? Então eu tive chance de ministrar cursos no exterior pela Bend, e isso sempre somou muito pontos para renovar a certificação. Sempre fui me mantendo ativo, sempre ativo, sempre ativo. Milton, e você que é um profissional já que tem uma certificação assim, uma das primeiras, né? Um profissional antigo, eu não quero dizer antigo no sentido pejorativo, mas antigo de experiente. Não, mas não tem problema, eu já assumi o meu papel. O que você tem para dizer para quem está te vendo agora? Às vezes algum profissional aí está na dúvida em relação à renovação da certificação dele. Esses para esses que estão entrando agora, que são profissionais, mas que ainda não são certificados e têm interesse, como é que isso vai impactar na vida deles? O que você tem para dizer? Bom, eu tenho que dizer a primeira coisa o seguinte: tem que descobrir se gosta do que faz ou não gosta. Tá? Se não gostar, vai procurar outra coisa. Se gosta, vai com todo o afinco nisso. E a certificação, não há a mínima dúvida, coloca o técnico, o engenheiro, o inspetor num outro patamar. É diferenciado. Eu escuto muito o pessoal que fala, a certificação é cara, o exame é difícil, lá no resultado mais. Gente, se fosse fácil, qualquer um fazia. Não é para qualquer um, Sim, é para gente diferenciada. Né? E o mercado reconhece isso. Basta ver os níveis salariais de quem tem uma certificação e de quem não tem uma certificação. Ok, num determinado período houve uma retração do mercado, muitos profissionais não encontraram emprego, se afastaram disso e tudo mais. Mas quem perseverou, hoje a gente sente que há uma demanda de novo. Há uma demanda de novo. O pessoal que está obtendo o ISPI para suas organizações, seja para o necessita de pessoais certificados. Determinados setores da indústria que não exigiam pessoal certificado estão exigindo. Esse mercado continua crescendo, se não numa velocidade que se desejava, continua crescendo. Então, não há a mínima dúvida que a certificação é um patrimônio do indivíduo que tem que ser mantido. Tem que ser mantido. Deu trabalho conseguir, puxa vida. Para quem ainda não tem, vai lá, vai com sim. afinco. Quem já tem, não vamos dar para trás, gente. Vamos manter isso e vamos tocar. Em algum momento, isso vai mostrar o seu valor. Isso a nível internacional. Eu me lembro quando eu estava na Alemanha, eu obtive a minha certificação de nível 3 lá, eu ainda estava lá, me convidaram para dar aula. Eu digo, gente, eu mal sei falar alemão, ainda vou dar aula aqui na associação, né? Mas me disseram assim em alemão, né? Mas o senhor é um nível 3. Assim, dizendo assim, olha a importância do nível 3. Mantidas as proporções, o camarada que é um nível 2, mesmo que seja um nível 1, gente, o nível 1, olha a responsabilidade. Me parece, às vezes, o pessoal não entende bem a responsabilidade que eles têm como inspetor, principalmente o inspetor certificado. É o camarada que vai num equipamento, muitas vezes perigoso, dizer, olha, tá bom ou tá ruim, tem defeito ou não tem defeito.
Isso é altamente dignificante como profissão. E ter uma certificação que atesta, este camarada é competente para isso, puxa vida, não há a mínima dúvida. Tá aí. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e eu quero agradecer imensamente a sua contribuição, a sua entrevista aqui com a gente. Você veio pela segunda vez, sinal que a gente tem muito assunto aí e, de repente, vem para uma terceira, a gente vai marcando mais, viu, Milton? Obrigada. Enquanto a Band e eu estivermos aí, a gente vai trocando figurinhas. Ok, um Tá bom. abraço. Contem comigo. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Você ouviu a voz da experiência. Se você está pensando na certificação, então acompanhe a entrevista direitinho aqui com a gente, tá? E muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez eu peço aí seu comentário. A gente gosta de ouvir seu feedback. A gente quer saber o que você está achando. A gente quer saber quem você quer ver conversando comigo aqui na nossa Web TV. Participa aí. Muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Don't leave me high and dry.